com a bênção de nosso Pai, nosso estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, que já culmina o trabalho. E nós estamos vendo aqui os deveres dos servos, né? Semana passada a gente fez alguns comentários gerais, e aqui nós vamos focar. Então, no primeiro e segundo versículos do capítulo 6, nós temos aqui: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes os sintam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Então a gente vai começar a pensar no mundo. Somos servos? De toda forma. De todo modo a gente é servo. E aí, para a gente poder entender servo, nas suas várias conotações, nós vamos sintetizar com 3 movimentos que a gente aprendeu muito com os que nos ensinaram sobre isso. Existe o servo que não sabe a vontade do seu senhor, como está na parábola do servo vigilante. O servo que não soube a vontade do seu senhor, com poucos açoites, será castigado quando transgredir lá o que o senhor sabe. Ele não sabe. Com poucos açoites. Aí vocês observam que tem gente ali que faz e acontece. Aí você vê e fala assim: como é que você está? Ótimo. Você está bem? Você não viu o que você fez? O que eu fiz? Nem sabe. Para ele é natural. Naturalíssimo. E aí existe o servo, que é chamado de filho, porque o filho serve o pai, né? Tem que se emancipar. Ele serve o pai. Então, um não sabe de nada, o outro sabe. Olha, tem um pai e existe uma lei aqui em casa. Então, eu tenho que movimentar segundo meu pai. Então, é aquilo que Jesus ensinava, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nessa hora ele não fala de Deus, ele fala da nossa concepção paterna. Você se movimenta em segundo a sua consciência desperta, porque senão você está frito. Então, lembrando esse caso, a gente vai ver que tem um filho que fala assim: eu tenho que ir até aqui, depois daqui eu não posso. Não é isso? Vocês acham que tem limite com o filho que segue o pai? Tem. Porque o pai dele tem um tamanho, e ele movimenta dentro do tamanho do pai. Está limitado? Ele tem limite. Então, o que se diz desse filho? Esse filho se move segundo interesses definidos pela casa paterna. Não é assim? É certinho. Se movimenta segundo esse interesse. Então, ele ainda tem suas preferências, seus movimentos. Aí a gente vê uma parábola do filho pródigo, que é altamente instrutivo. Eu quero a minha parte e vou torrar, me dá ele. Foi. Quando ele volta e o pai, cheio de misericórdia, recebe, vem o outro que ficou do lado do pai. Peraí, ele gastou tudo. Agora você vai fazer festa para ele, com o que é meu direito? Fiquei aqui, você nunca fez isso para mim. Aí eu emaneci, esse é o filho de Deus. Porque tem limite, gente. Esse tipo de filho tem limite. O mesmo que caiu, que foi lá e gastou, quando ele voltou, ele fez um cálculo. Ó, lá, os que trabalham por jornadas, os jornaleiros da casa do meu pai, comem do bom e do melhor. Eu estou aqui com os porquinhos comendo as bolotas deles. Eu vou para lá. Porque eu posso não ser filho, mas posso ser servo. Bom, meu pai vai me aceitar por servo, pelo menos. Mas ele estava dentro do limite da concepção dele do pai. O pai é que mostra para ele que é muito mais do que ele pensava. Porque é concepção pessoal, entendeu? Porque a parábola quer mostrar que Deus é muito mais do que a gente calcula. Mas o filho tem um limite de percepção do pai. E ele se move dentro desse circuito. Por isso a gente falou que a matéria cria mundos e a pessoa se esgota nesse mundo para poder ir para outro maior. Ela vivia, por exemplo, Jesus era governador do planeta Terra. Mas nós vamos encontrar Cristos aí que governam um sistema solar, que pode não ser da Terra. Deu uma ideia do que é? O pai do que governa o sistema solar não é muito maior do que o que governa o planeta Sol? Vocês entenderam? Sem diminuir.
Porque quem somos nós para falar da pureza de Jesus? Mas o Chico um dia apresentou esse estudo, que o Emmanuel mostrou para ele. As gradações da casa do Pai. E as dimensões de poder dos Espíritos que se purificam. Então quer dizer que Jesus evolui? Alguém tem dúvida disso? Entendeu? Não é evolução como a nossa, que é primária, mas em outros níveis que a gente já não sabe conceber. Então o Filho, ele se move dentro de uma estrutura de percepção. Por isso sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Porque se Jesus fala assim, sede perfeitos como é meu Pai, eu aflito. Sem nem conceber o que Jesus concebe. Como é que eu vou conseguir se movimentar com ele? Então, tem esse servo, que é o Filho. É uma conotação de servo. Mas existe um outro. O outro é a culminância. É quando ele não tem mais essa limitação. É quando ele transcende a lei. Porque na casa paterna tem lei. Então ele fala assim, você sabe de uma coisa? Se quiser de mim eu faço. Aí nós vamos entender Maria. Cumpra-se na serva, na escrava, segundo a tua palavra. Ela apresentou alguma advertência, ou algum cuidado, algum zelo próprio? Não. Quer usar, Senhor? Pode usar. Cumpra-se. Não importa o que venha. Este é o servo consciente. É o servo universalizado. Ele ultrapassou o Filho. Então são 3 movimentos. Um é primitivo, o outro já vive em expiação e prova, porque está na lei, e o outro ama. Primitivo, expiação e prova, e o que ama. 3 estágios diferenciados. Quando a gente começa a analisar isso, nós vamos entender o que o Paulo está escrevendo aqui. Sabe por quê? Eu caso, mas tenho que fazer o que eu gosto. Eu volto para o trabalho, mas nas minhas condições. Eu perdoo, mas tenho que fazer isso, isso e isso. Nós estamos vivendo o quê? Na lei do ego. Na lei segundo o meu entendimento. Não é a lei divina. É a lei do ego. Porque quem vive lei divina foi o Gesiel, quem leu Paulo Estevam. Gesiel olha para a irmã e fala assim, maninha, estava no calabouço. Ele ia para as galés. A irmãzinha não tinha destino, uma jovenzinha, donzela, podia cair na mão daqueles atormentados soldados de Roma, ou a serviço de Roma. Ter virado o quê? Uma prostituta? Uma escrava sexual? Não podia. Era irmã dele, amava profundamente. E o pai tinha sido assassinado de tanto flagício. Ele vira para a irmãzinha olhando, buraquinho assim, na masmorra, olhando para as estrelas, abraça a irmã que estava em prantos e fala para ela assim, maninha, vamos agradecer a Deus que se lembrou de nós. Isso é entendimento da lei divina. Esse é o filho que ama. E ele conhecia só a lei, ainda não tinha conhecido Jesus, que se deu em holocausto, para mostrar o que é amar. Aí quando a gente consegue isso nos estudos doutrinários, que se conjuga o Evangelho, a gente vê assim, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que significa? Servos que estão debaixo do jugo. Aí nós vamos estudar a doutrina espírita. O que é expiação? O que é prova? O que é o mundo terreno? Qual é a sua condição moral? No estudo da natureza do mundo terrestre, o mal predomina. Porque os habitantes se comprazem ainda no mal. Que jugo é esse que tem aqui? É o jugo do personalismo, é o jugo do interesse pessoal, que vem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de onde nasce a prepotência.
Ou seja, mais à frente ele diz assim, o que luta contra a doutrina pura que ele está falando é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. Essa é a natureza perversa, o sistema que o homem cria definiu. Porque, começa aqui, todos que estão debaixo do jugo. Aí nós estudamos na doutrina espírita, somos reencarnacionistas, conhecemos que existem outras vidas, eu estudo as minhas induções internas, que vem de dentro de mim, assim, espontaneamente, e falo assim, nossa, eu tenho que ter um filtro, eu tenho que ter um freio. E aí eu começo a refletir, eu preciso de algo superior para contrapor as minhas tendências. Como é que Kardec define o verdadeiro espírito? É aquele que domina suas más inclinações. Não é isso? Que passa pelas transformações espontaneamente, dominando suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. E o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Por quê? Como disse Gandhi, não, zanga eu tenho, eu não deixo ela sair. É diferente. Tem muita gente aí que tem ciúme, só não é ciumento. Não é assim. Porque a pessoa prende, aí a gente entende um pouco. Prego em grades. Solta ele para ver. Solta. Prego em grades. A gente pode se soltar? De vez em quando, depois de grandes provas, vem o que a gente chama de alíviozinho. Só abrir uma janelinha. Não sei porque eu estou respirando mais, tem um arzinho novo. A espiritualidade fala assim, já pode soltar. Deu para fixá-lo no valor. Vamos ver como é que ele se comporta. Se não comportar, a janela fecha. Não é porque eles não fecharam, a gente fecha ela. Porque não soube lidar com aquilo, com a concessão. Não soube lidar, não fecha. Por isso que o texto do Evangelho diz assim, mas aquele que pouco tem, o pouco que se tem, se lhe tirará. Se lhe tirará. Não fala quem. As circunstâncias. Perde por quê? Tripudiou. E ele se eclipsa de novo. Vai precisar ficar encapsulado para desenvolver asas para voar. Porque não pode ficar pisando mais. Vai ter que voar. Tem que ser mais leve. Então a gente começa a pensar, o servo, debaixo do jugo. Que jugo é esse? Aquele isolamento, necessidade de aprendizagem, fixação de valores. Por que a gente bate tanto nisso? Se é providência divina. Vai chegar um dia, num outro estágio evolutivo nosso, porque tudo vai se dimensionando, ampliando, aprofundando. Nós vamos falar assim, hoje nós vamos estudar o amor ao jugo. Por enquanto a gente está estudando aqui como é que sai do jugo. Então assim, hoje nós vamos estudar o amor ao jugo, porque o jugo é divino. Vocês duvidam que o Emmanuel, o Chico estão estudando amor ao jugo? Amor ao dever, amor ao sacrifício. O Chico falava isso, né? Não, o dever é disciplina. Tinha 2 tocos na casa dele, um de um lado da outra porta. Eu pedi ao Nicolas para colocar esse estoco aqui, um chama dever, o outro disciplina. Eu nunca esquecer que eu estou entre o dever e a disciplina. Eu falava isso, rindo assim. Estava estudando amor ao jugo, porque era servo, não estava livre. E a gente olha e ri da ingenuidade. Santa ingenuidade, santa sabedoria. Ingenuidade para presunçosos, para esse soberbo que a gente é. Uma sabedoria fina, fina, que ultrapassa a terra, para quem já entende o assunto. Então ele diz assim, os servos que estão debaixo do jugo, estimem. Foi a tradução do verbo aqui.
Estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Como é que é isso? Será que é eu falar assim, meu patrão é digno de toda honra? Deixa eu honrar o trabalho dele, fazendo por ele, porque eu gostaria que fizesse por mim se eu tivesse a condição dele. Eu consigo fazer isso? Eu consigo honrar? Eu consigo ver esse momento difícil do país e falar assim, deixa eu honrar uma escolha que o povo brasileiro fez, contribuir para que seja melhor e não pior? Aí pega a maioria, né? Porque a gente adora uma bagunça, a gente adora bater, a gente adora vingar. Não é isso? Pois é, mas cristão tem outro problema. Eu não posso engrossar as fileiras do mal. O Chico, que viveu na época de pessoas corruptas, porque isso é antigo, né, gente? Não é novo, é nosso. Nós temos isso. Se tombar um caminhão ali, ó, tiver ouro nele, e derramar aquele tanto de barra de ouro, eu te garanto que no meio dessa população toda aqui, todo mundo vai ficar tentado para pegar uma barrinha. Como que uma pessoa que vê que o caminhão tombou num acidente, que derramou, que é ouro, que é precioso, que vale muito, mas que não é dele, vai se conter? Muito poucos. Muito poucos. Como que essa população vai jogar pedra nos outros? Se a pessoa fica louca para ter uma oportunidadezinha de fazer a mesma coisa. Não podemos ser hipócritas. Hipocrisia é uma coisa. Agora, lutar para que as coisas sejam melhores começa com o que o Chico ensinou. Dever e disciplina. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou e durmo bem, ninguém me amola. Nem o noticiário que é pessimista e que está doido por manipular a população. No sentido mais perverso, que a mídia serve para isso. Compra, gasta, me enaltece. Esse é o sistema trevoso que comanda a mídia. Porque a mídia não te ensina a perdoar, a amar, a dignificar o seu lar, a passar por cima de desejos para ficar com quem você tem compromissos kármicos. Porque isso é aqui, ó. Servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra. E por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque nós que nos dizemos cristãos, não importa de qual igreja, se é espírita, católico, protestante ou independente, vai explicar. Para que o nome de Deus e a doutrina cristã não sejam blasfemados. Difícil, né, gente? Pois é, está nos detalhes. Nós costumamos ver só as montanhas, né? Lá o topo das montanhas. Não, está nos detalhes. Está nas pequenas atitudes, pequenas escolhas, pequenos pensamentos, palavras, sentimentos. Atitudes. Tão pequeno. O que o Paulo está dizendo aqui, olha aqui, se vocês não honrarem o circuitozinho fechado que vocês estão, dignificando o nome de Deus aí, no dever e na disciplina, com todo o amor do coração, vocês estão blasfemando. Quer dizer, então, Wagner, que eu tenho que chegar no serviço e ver aquele chefe asqueroso? Tem. Não é asqueroso, não. É um grande instrutor da sua vida. Grande. Porque Deus permitiu essa potestade, que o Paulo escreveu, e toda potestade vem de Deus. Vocês acham que tem alguém que tomou o poder aí que Deus não queria? Aqui no Brasil, nós tivemos um grande vulto que foi Rui Barbosa. Foi ele que falou, chegar um dia em que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Nós estamos vivendo isso, profetizou. Esse grande jurista do Brasil, que tem uma história, Rui Barbosa, foi aluno de um bispo, o bispo do Pará, Dom Macedo, que foi uma das reencarnações de Emmanuel. A última reencarnação de Emmanuel no Brasil
ele se sagrou bispo. Foi Dom Pedro II que o sagrou, foi bispo do Paris. E ele estudou com Lacordaire em Paris, na França. E aqui na Bahia, ele foi professor de Rui Barbosa. Vocês vejam o que é o destino. É uma trama muito bonita. E Rui Barbosa chegou a ser candidato a assumir a presidência da República. E no mundo espiritual, os espíritos revelaram que ele, reencontrando-se com o que o venceu nas eleições, teve um diálogo muito interessante e ele disse assim: não, eu não poderia ter assumido o executivo do Brasil, porque o meu papel era ser a consciência moral do país. Esse era o meu papel. O papel dele foi esse. E reverbera até hoje. Porque ele é lembrado pelo grande trabalho chamado Águia de Águia. E aí a gente vê a vinculação com o projeto do Brasil, coração do mundo, parte do Evangelho. Que nós não sabemos nada sobre isso. Nada. E naquela época nós tínhamos grandes vultos do espiritismo no país, como Bittencourt Sampaio, ou mais à frente, Bezerra de Menezes. E eles se privaram com eles. Cruzaram. Nós temos o Guilherme Ribeiro, que foi tradutor, ele trabalhou para a Rui Barbosa no Senado, pela sua capacidade. Foi presidente da FEB. Então a gente viveu momentos de instalação de reflexos, grandes baluartes do vida. Hoje a gente está um pouco medíocre, né, em termos de liderança, com todo respeito. Se a gente observa esses grandes vultos, esses pilares do movimento, que nós vimos repetir depois, com muitos que já partiram, hoje a gente está vivendo uma crise, né, de caráter, de fidelidade, mas a gente espera porque tem gente chegando. Não somos nós que vamos fazer a grande transformação do país e viabilizar os políticos para o mundo, são os que estão chegando. Aparelhados, intelecto moralmente, que vão deixar a gente no bolso, mas a gente fica muito feliz com isso. Que venham e que realmente brilhem, que cumpram a sua missão. Foi uma voltinha. Mas quando a gente pensa nessa questão do servo, a gente vai dizer assim: o instrutor, aquele mais difícil, aquele que você morre de preguiça, que você não quer estar com ele, é o que te qualifica. Porque senão seria chovendo e não molhado. Deu uma ideia? Por que as grandes almas procuram os climas ásperos e as companhias difíceis? Porque elas precisam serem requisitadas, porque elas têm de melhor. Tem que ter composição. É o que a gente falou da matéria. Se não tiver o anteparo, como é que aquela luz vai brilhar? Tudo estático. O Amor falava isso analisando a Trindade Universal. Um é estático, um é Deus. Ele é o Criador. Mas precisa do Espírito que faz. Então veio dois. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem falou? Foi singular ou plural? Façamos são os espíritos que fazem. Até o verbo é apropriado para os espíritos que Deus cria. Deus cria, o Espírito faz. Espírito faz. Então a cocriação, ou seja, criar em cima do que o Criador tem, é com o Espírito. O Criador não executa, não. Ele é a fonte. Então o Espírito faz. E aí nós vamos ver gradações. Desde os que executam as vontades do Eterno, próximos dele, que são os que governam esse universo infinito, com o Criador, a gente não sabe o que é isso. Não temos referência, não temos inteligência para isso. Só depois de depurarmos com o Espírito, a gente vai entender isso. Por enquanto, a gente não entende isso. Até aquele que está vibrando na faixa do mico e do basalto, do enxofre, na intimidade da terra, lá na intimidade do solo, onde a vibração é a mais densa, está lá vibrando aquilo. Por isso ele exala isso, que
fala assim, é o demônio. A mitologia ajudou muita gente a entender as coisas. Mas hoje tem uma ciência espírita que nos ajuda a esquadrinhar isso. O que isso significa? Isso aqui é chave. É chave, aquela chave, quando o Honório estudava o Apocalipse, ele estudava sobre as chaves que o Espiritismo nos oferece, para interpretar as grandes revelações. Porque a Gênese de Kardec não substitui o Gênese de Moisés. O Gênese de Moisés é uma linguagem figurada que precisa da Gênese de Kardec, porque é científica. Nesse estágio da nossa evolução, ela é chave, ela abre a porta, mas a porta é o Gênesis, que guarda tudo. Por aí. A doutrina não substitui o Evangelho, é chave para abrir a porta que se chama Jesus. Deu ideia? O Espiritismo é meio, não é fim. Não é fim, é meio para se encontrar a vida. E a vida está no Evangelho. Porque o Antigo Testamento preparou, na sua profunda simbologia, nas suas expressões rudes, é o clamor, mas a resposta veio. Então nós estamos trabalhando com isso. Aí a gente pensa nessas condições todas de escalada evolutiva e na servidão. E a gente está falando da chave. O Honório falava assim, no Apocalipse, que fala das chaves dos céus e tem as chaves do inferno. O Filho do Homem, aquele que se apresentou limpado de luz, que tem toda uma simbologia no Apocalipse. Aí ele fala assim, olha gente, nós entendemos, com o auxílio da nossa doutrina, que ninguém tem chave do inferno estando no inferno. A chave do inferno, que é simbológico, né gente? Que é dos problemas, das nossas preocupações, dos nossos delírios. Inferno é delírio, viu gente? Não é instituição não. É a condição da alma perturbada. E aí ela tem 1000 fantasmas. E esses fantasmas se somam coletivamente, aí vira o Hades, ou o Tártaro, ou o Inferno, não importa o que é que a gente aborde isso. Mas aí o Apocalipse diz o seguinte, que as chaves do céu adquiriu, aí você tem a do inferno. Por quê? Para você sair de uma situação, você tem que entrar no outro. Você não sai de uma situação dentro dela. Isso é do Evangelho, sabedoria do Evangelho. Entra para depois sair. Você não sai para depois entrar. A maior ilusão da pessoa é falar assim, não, depois que eu sair, eu entro. Nunca vai sair. Nunca. Estou vivendo a era do cão, então você espera um bocadinho. Não, espera um bocadinho. Entra para você sair. Porque se você não entrar, você não sai. Isso é ciência divina. Porque não se serve a 2 senhores, mas você tem que entrar no outro, mesmo amando ele plenamente, para você começar a ter dúvida do primeiro. Entendeu? Então, por isso a gente é acrisolado para amadurecer e falar assim, deixa eu enxergar. Porque o acrisolamento, ele estrutura. Mas a primeira é eu vi ou eu ouvi. Se a visão estiver comprometida, dependendo da evolução do indivíduo, ele fala assim, ouvi. No Apocalipse, o Honório analisou isso e ele falava assim, você viu que o elemento não viu, mas ele ouviu. Ele não tinha competência para ver a vibração mais alta, mas ele ouviu. As trombetas tocam, gente. O servo de Jericó, ele não viu Jesus não, mas ele ouviu Jesus passar. E aí ele gritou com força, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que é uma beleza. Por aí. Olha aqui, eu estou à margem do caminho. Me ajuda, já que eu estou ouvindo o que você está passando. Me atende aí. O povo chega na casa, isso é o menor conceito do que é. Está errado? Não. Está errado, não está certo. O elemento entra e fala assim, vocês podem me ajudar? Estou vivendo uma tormenta. Aí a pessoa às vezes está compulsiva e fala, olha,
O marido está assim, o filho está assim, a mãe está assim, o pai está assim, o vizinho está assim, o amigo está assim. Ela fala assim, ó, nada disso é importante. Você chegou no lugar, calma. Vamos ao que interessa. Mas eu estou, calma. Não nutre isso não. Você chegou no lugar. Agora você vai passar de fidelidade. Você vai passar por um tratamento. Viu? Fica nutrindo isso. Porque nós, consciente ou inconscientemente, nutrimos situações das quais a gente ainda necessita para esgotamento do ego. Gravitação. Gravitação. Eu atraio para mim tudo aquilo que eu realmente ainda preciso, porque eu não estou preparado. Então o que você tem que fazer? Deixa eu conhecer alguma coisa nova já bateu na minha porta. É a hora que o elemento bate na porta, você assim, bate na porta e deseja a paz. É quando você leva uma mensagem renovadora para a pessoa. Ele é um símbolo, uma parábola. Se a casa for da paz, a paz vai fazer efeito. Porque a pessoa vai abrir o coração, eu quero. Não entendo muito, mas eu quero. Hoje em dia você não pessoa, olha, eu sou católica demais. E eu falo mal de Chico Xavier, só que agora eu estou lendo e eu estou precisando de orientação. Entendeu? Essa brigou, mas abriu a porta. E a mensagem da paz foi, dizendo que a frase que ela ouviu da pessoa espírita, que ela detestava, que ela teve uma perda, muito interessante o depoimento da pessoa. Ela falou assim, eu falei assim, mas eu detesto esse espiritismo, esse Chico Xavier, isso tudo para mim é do demônio. A pessoa olhou para ela e falou assim, calma, eu só estou querendo te ajudar. Que essa frase desarmorada. Aí ela desabrochou. Eu só estou querendo te ajudar. Não. Sistema teológico, sistema de não sei o quê, de adoração, de pensamento, foi tudo para agora. Porque a necessidade falou mais alto. Abriu a porta. A paz entrou. E hoje está se edificando do que realmente interessa. Estava pronto. Mas quando não está, que a tua paz volte para ti. Você não fica insistindo em quem ainda precisa lutar. Aí tem gente que não entende. Passa a comprar carro alheio. Olha, eu pelejo para converter o fulano, de tudo. Falta agora eu rachar a cabeça dele por dentro. Eu falei assim, mas quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito? De violentar tanto o coração. Você é louco? Eu estou levando o que é melhor para ele. Eu não estou aqui falando de coisa do mundo, estou falando de coisa de Jesus. E você acha que Jesus violentou Maria de Magdala? Um Zaqueu? Uma Joana de Cusa? Um Nicodemos? Um Pedro? E posso falar uma infinidade de criaturas. Mas o que você queria dizer? Estou querendo dizer que você não está respeitando o livre-arbítrio do indivíduo. Você não avisou, não falou, não repetiu, não trouxe estudo científico, não trouxe estudo filosófico, não trouxe estudo religioso, não apresentou tudo para ele. O que ele te falou? Não me interessa, não quero. Então, minha filha, se retire, respeite a pessoa. Mas você não está vendo o que a pessoa está fazendo? Às vezes a pessoa está na droga, né? Minha filha, tem coisa que só providência divina resolve. Porque sabe mexer em angulações que você nem sabe o que é. E aí dá um toque lá e a pessoa, puf. Aí essa pessoa vai lembrar dos seus avisos. Porque tem que ter aviso. Não pode desavisar não. Agora não pode querer viver a vida do outro. Por mais que ame, você quer isso mesmo? É isso. Serve para tudo. Relacionamento. Por isso que o Chico contou a história da amiga dele, Uberaba. O marido trocou ela por uma de 18 e pouquinho. Ele já tinha 3 filhos casados, já crescidos, 20 e tantos anos de casado. O dia que ele falou para a mulher, ó, foi embora, encontrei outra pessoa, estou apaixonado por ela, preocupei. Ela olhou para ele e falou assim, tá bom, mulher. Só queria te lembrar que eu te vi e te amei.
namorei, noivei, casei por amor, tive 3 filhos por amor, estou até hoje por amor. Se por acaso um dia você vê que não é aquilo, estarei aqui te amando. Não foi. Não foi. E o Chico contava isso rindo-se, gostosamente. Sabe por quê? Porque não é obrigação que segura ninguém. Isso é agenda. Isso é julgo que se aumenta. E aí, tem que ser um outro tipo de servo, a terceira fase, que ama para poder fazer a obra, né? Ainda que com sacrifício, ainda que com renúncia, Alcione. Podia ter sido levantado ao Carlos? Podia. Era o grande amor da alma, gente. Veio aqui por ele e por outros, mas ficou com a família. Renunciou ao amor e até ao encaminhamento daquele ser, que se deu de forma indireta, mais indireta do que direta. Tem muita coisa a se pensar. Então, todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Quanto mais desafiador, mais meritório. Por isso, os iluminados só buscam cruzes para as suas vidas. Porque já compreenderam e amam. E o amor que se dá em holocausto é diferente. Em holocausto. Até a exaustão. Mas ela não quer. Porque ama. O amor se renova tudo. Então tem coisa para a gente aprender. Por isso que a gente olha para o sistema e fala assim, que miséria. Agora para jogar pedra? Porque está faltando gente que ama. Acabamos de falar aqui que nós estamos precisando de baluartes do amor. O Chico deixou um buraco na nossa sociedade brasileira. Um buraco tremendo. Graças a Deus apareceu um Papa que segue os passos de Francisco de Assis. Graças a Deus. E que acaba colocando muita gente com vergonha. Principalmente religiosos. Porque ele é desprendido, desataviado. Então a gente olha para o Francisco e fica lembrando os casos do Chico no seu plano de trabalho enquanto espírita cristão. E porque ele atraiu tanto e emocionava tanto. Porque amava e ama do além. Então, esse primeiro tópico, depois a gente trabalha sobre os crentes. Vou falar de uma sutileza que acontece quando a gente tem alguém que compartilha ideal, sentimentos, etc. Nós nos tornamos abusados, né? A gente tem que continuar muito vigilante nessa questão de servir. E servir, gente, não é impor o interesse pessoal, não. É atender a demanda circunstancial. É o trabalho de agora? Vamos fazer com muito amor. Marido é difícil? Ama mais. Mulher é difícil? Ama o dobro. Filho requisita muito? Estende a paciência, a bonomia, a boa mente. Faz tudo sobre tudo. Deixa o olhar brilhar pelo prazer de servir. Porque servir é a nota de quem evoluiu. Quem não aprendeu a servir não serve para nada. Aliás, essa frase é do André Luiz. Quem não vive para servir não serve para viver. A gente fecha com isso. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as frases corajoras. A conquista da vida. Meus filhos, que a magnânima Senhora Maria Santíssima os cubra de amor e candura. Desde prístinas eras que durante milênios se encontram, almas já tocadas pela verdade divina, mas resistentes por motivos ilusórios e insensatos à conversão pessoal ao amor, jornadeiam entre as calmas da intolerância e arroubos da vaidade orgulhosa. Convocadas por mecanismos sábios que se patenteiam por sinais inequívocos mesmo pela dor que periodicamente as visita, resistem sob o guante do egoísmo aterrador e se recolhem em seus anseios desarrazoados, segundo o orgulho que nelas perverte a natureza divina. São filhos preciosos da providência,
Quais diamantes, no entanto, recobertos pelo lodo dos sistemas em que teiam viver, apagados e inúteis. O Senhor Supremo da criação jamais violentará o coração de seus filhos. Por isso, imundos como a terra, o brilho das palavras que saem das bocas geralmente não encontram ressonância com o coração. São fases do longo aprendizado espiritual que nos salva de nós mesmos, no primeiro momento, para em seguida apresentar-nos limpos e dispostos de alma à vida verdadeira, em que Deus é a força única e irradiante de sabedoria e amor. O Cristo amado é para a terra inteira o diamante lapidado puro, que ao longo da história do globo tem refletido o Pai para louvor da evolução e do progresso de todos os filhos, de toda a criação pertinente ao homem. A Ele, o emissário puro e imaculado, devemos nos curvar plenamente, porque sem Ele, em seu Evangelho Redentor, tão somente lograremos falsear e perverter, para fundar, por deliberação própria, as expressões do conhecido inferno, que mais não passa de enganosa escolha, travestida de realidade que jamais perdurará na criação. Filhos, vivei a mensagem de Jesus que nos foi entregue pelo Espiritismo cristão, em viva revisão da história religiosa da humanidade. Sobre todos vós, a graça e a misericórdia do céu. Vivemos, elevação. Por mais vos torture a dor, em provas de amargura, a Deus o vosso clamor é prenúncio de ventura. A lei reflete o Senhor, corrigindo a alma impura. Ela em si é o louvor do coração que atinge a altura. O testemunho do vosso horto, lembrando o madeiro de Jesus, fala da ciência do porvir. Por isso, ainda que morto, da terra buscando a luz, ei-la na redenção, novamente a surgir. Alta de Souza.